Então, gente, hoje nós vamos ver, mais uma vez, essa parte de prevenção, né? Só que a gente vai entrar numa parte muito importante da prevenção, que é a parte do controle. Qual é o intuito da prevenção e do controle na nossa aula de hoje? É focar na prevenção secundária e terciária, ou seja, não é mais na parte de prevenção de que a doença aconteça, é quando a doença ela já está ali presente, né? Aí tem algumas medidas de controle que estão dentro das medidas de prevenção e é o que nós vamos ver hoje. Então nós vamos recordar as medidas de prevenção de agravos, vamos ver as medidas de controle, quais são os fatores que condicionam a eficácia, a efetividade dessas medidas e os tipos de medidas de prevenção e controle que são mais comumente usadas. Então, recordando a nossa aula anterior, que a gente viu na história natural da doença, aquele período pré-patogênico e patogênico que envolve a prevenção primária, secundária e terciária, a gente vê aqui, né, algumas determinações, mais uma vez, dessa definição. Aqui a gente tem a primordial, que nós não abordamos na aula passada, porque não compõe a história natural da doença. Vemos aqui a prevenção primária, secundária e terciária. Então, na prevenção primária, ela vai ter como foco principal a população ou um grupo de alto risco. Enquanto a prevenção secundária e terciária, como a doença já aconteceu, já está no período patogênico, a gente tem como alvo os pacientes diretamente, que é aquela coisa de tentar amenizar as consequências da doença, certo? Então, quais são as medidas de controle relacionadas a essa prevenção secundária, essa prevenção terciária? Então, os serviços de saúde no nível local, eles têm que manter uma dupla ação. Por um lado, eles têm que fornecer atenção às pessoas conforme suas necessidades individuais, obviamente, mas por outro, ele também tem que desenvolver ações voltadas para a população em seu conjunto, conforme normas e prioridades estabelecidas. É aquele enfoque individual e o enfoque populacional, né? Então, em sentido amplo, ambas as ações envolvem a aplicação de medidas de controle. No primeiro caso, o controle da doença nas pessoas através de serviços de saúde e no segundo caso, o controle da doença na população através de ações de estratégicas de saúde, que a gente vai ver alguns exemplos. Então, o que seria o controle, né? A gente está falando de medidas de controle e o que seria ele? Então, é um conjunto de ações, programas ou operações contínuas, né? Que estão sempre acontecendo, voltadas à redução da incidência e ou prevalência de um dano à saúde, em níveis tais que deixem de constituir um problema de saúde pública, certo? Então, é controlar a ocorrência dessa doença. Então, na prática, o termo controle se prestou a vários usos, todos com distintas implicações em saúde pública. Então, a gente pode distinguir ao menos duas dimensões que destacam o significado prático do termo. Uma dimensão circunstancial, que vai depender das circunstâncias em que a doença está acontecendo, e outra temporal, que vai depender do cenário específico no qual opera o controle. Ou seja, num cenário epidêmico, por exemplo, o controle significa conseguir rapidamente uma curva descendente e até esgotar a pandemia. Então, é o retorno aos níveis esperados antes da ocorrência daquela doença. Então, aqui a dimensão temporal do termo controle sempre vai envolver um curto prazo, certo? Então, em um cenário epidêmico, na circunstância, na dimensão temporal, a gente tem que resolver isso logo, né? Como se a gente dissesse que tem que ser resolvido rapidamente. Então, é o curto prazo. Já no cenário não epidêmico, a conotação prática do termo controle vai ser dependente da dimensão temporal. Então, no curto prazo, esse controle vai denotar um equilíbrio da situação não epidêmica, ou seja, não é eliminar, né? É apenas equilibrar, ao contrário da situação epidêmica, em que se quer eliminar a doença que está causando o cenário epidêmico. Manter o número observado de casos igual
ao número esperado, seja esse o nível endêmico ou a ausência de casos. Então, nessa dimensão não epidêmica temporal, nós também temos o curto prazo e o longo prazo, mas o curto prazo dentro dela não é como objetivo a eliminação completa da doença, certo? Já no longo prazo, esse controle vai envolver o quê? A redução do risco de adoecer na população, que é a redução da incidência a níveis tais que não representem um problema de saúde pública, ou seja, é a definição própria de controle. E isso envolve o quê, né? Esse mecanismo de controle, a vigilância constante, né? Vigilância seja por ações de saúde que vão checar ali, ou seja mesmo na própria interação direta com o paciente que busca a unidade de saúde. Então, é assim que a gente vai verificar se determinada doença está sob controle ou não, sob a vigilância constante, certo? Então, as medidas de controle, elas envolvem a vigilância constante, ações que vão controlar a ocorrência ou não dessa doença. Quando as medidas estão voltadas especificamente ao impacto sobre o comportamento da doença na população, a gente vai ter aí o outro parâmetro que afeta o controle das doenças, que é o alcance populacional, certo? Então, a gente tem que medir qual é o alcance dessa doença dentro da população. Então, classicamente, as medidas de alcance populacional, elas definiram-se em função de seus objetivos em saúde pública, que podem ser o controle, a eliminação ou a erradicação da doença e de seus riscos na comunidade. Ou seja, nós temos medidas de controle, mas nós também podemos ter a eliminação ou a erradicação de determinada doença. Isso também está dentro de medidas de controle de alcance populacional, certo? Controlar, eliminar ou erradicar. Então, a aplicação de medidas populacionais voltadas a conseguir uma situação de controle da doença, ou seja, a redução da incidência da doença a níveis nos quais ela deixe de ser um problema de saúde pública, é o que a gente chama de controle da doença. Então, as medidas de controle estão voltadas à redução primária da morbimortalidade. O nível de controle ele vai depender do quê? Da doença tratada, qual é a doença, né? Dos recursos que são empregados. Então, aqueles indivíduos que têm um acesso a técnicas melhores, a materiais melhores, ele vai ter uma condição de controle dessa doença melhor do que aquele que não tem um acesso, e das atitudes da população, que são aqueles determinantes sociais que a gente falou, né? Se a pessoa tem hábitos saudáveis, se não tem, se fuma, se bebe. Então, isso também vai interferir na capacidade de controlar essa doença a nível populacional. Então, o exemplo é o acompanhamento de pessoas sintomáticas respiratórias na comunidade, que é uma medida efetiva para a detecção de casos de tuberculose. Então, para reduzir a prevalência de tuberculose pulmonar e, em menor medida, a redução da sua incidência. Então, se eu tenho uma vigilância, se eu tenho um controle das pessoas que têm sintomas respiratórios crônicos em determinada comunidade, eu favoreço, né? Eu favoreço a possibilidade de diminuir que ele vá propagar essa doença dentro da comunidade, se eu realizar essas medidas de controle, essas medidas de vigilância. Se não existir isso, a probabilidade de que haja uma contaminação em massa é muito maior. Eu achava que estava melhor, mas eu estou achando agora que está mais pior. Está pior. Aqui está mais pior. Ai, só se for isso, não sei. Que eu cheguei confiante, eu não tá bem melhor, mas eu tô achando assim bem puxada, eu tô esforçando, né? Isso são as medidas de controle, né? Que envolve a vigilância, envolve essa checagem, mas a gente também tem dentro das medidas de controle o quê? A eliminação
e a erradicação da doença. E o que seria a eliminação da doença? É a aplicação de medidas populacionais direcionadas a conseguir uma situação de eliminação da doença, ou seja, aquela na qual não existem casos da doença, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi-las. Por exemplo, a gente tem a proliferação do Aedes aegypti, por mais que não esteja acontecendo casos de dengue, mas a gente tem o risco e potencial de que aconteça. Por quê? Porque o vetor, ele está em abundância no ambiente, entendeu? Então, a doença, ela foi eliminada, mas ainda há risco em potencial, porque o vetor, ele ainda está lá, certo? E a erradicação da doença, o que é? A erradicação da doença vai ser a aplicação de medidas populacionais voltadas a conseguir uma situação de fato, erradicar a doença. Ou seja, aquela na qual não somente foram eliminados os casos, mas também as causas da doença, em especial o agente etiológico daquela doença. A erradicação, ela só vai ter um significado real de que de fato ela ocorreu se ela acontecer a nível mundial. Se não acontecer a nível mundial, nós não podemos dizer que determinada doença foi erradicada. Qual é o exemplo que a gente tem até hoje? O único exemplo que a gente tem de doença erradicada é a da varíola, certo? A poliomielite, apesar dela não existir na maioria dos países, ainda tem alguns poucos países que tem, então a gente não pode caracterizar como uma doença erradicada, certo? Mas, tipo, a nível nacional, não pode dizer que houve erradicação? Não. Principalmente atualmente que a gente tem um fluxo muito grande, então a gente não pode dizer isso. Tem conta em outros países? Ah, tá descarregando, olha. E eu apertando aqui. Será que tá? Tá. Então, as medidas voltadas para a atenção das pessoas têm o objetivo, em geral, de evitar que os indivíduos saudáveis adoeçam e de atender de forma rápida e adequada aqueles que adoeceram. Normalmente, essa medida de controle vai envolver ações estratégicas e campanhas específicas, né? Que são realizadas através do serviço de saúde. Por exemplo, as campanhas de vacinação, né? A imunização. São ações estratégicas, são campanhas específicas para controlar determinada doença. O programa Saúde da Família, que é o acompanhamento, ou seja, a vigilância, né? Também é uma medida de controle das doenças. Então, essas ações e campanhas, elas são um conjunto integrado que objetiva informar, conscientizar e motivar sobre a saúde e bem-estar. Então, quando a gente vê aquela, hoje é o mês do câncer de mama, é o mês do câncer de próstata, é a semana do combate às drogas, é a semana do combate à dengue, todas essas ações estratégicas, todas essas campanhas têm por objetivo, obviamente, controlar a doença, mas também tem por objetivo o quê? Informar, conscientizar e motivar sobre a saúde e o bem-estar. Por quê? O que foi que a gente viu no início que pode interferir no controle da doença? O hábito das pessoas, ele também vai poder interferir no controle da doença. Então, se a gente não consegue que os indivíduos, bom dia, que os indivíduos eles tenham essa postura, bom dia, então a gente não vai conseguir controlar efetivamente essa doença. Então, essas ações, elas vão ser voltadas ao controle da doença, mas também estimular que a população, que a comunidade tenham essa consciência. Por exemplo, quando se faz a campanha contra a dengue, é para que ninguém fique deixando, né, os reservatórios, recipientes, água parada, para que não prolifere o mosquito, certo? E quais são os fatores condicionantes para que essas medidas de controle, elas sejam de fato eficazes? Então, a decisão sobre o alcance das medidas a implementar está condicionada pelos fatores que determinam a persistência da doença.
assim como pela eficácia e a factibilidade operacional, que é a mesma coisa da efetividade, certo? De tais medidas. Então, a eficácia operacional também é conhecida como efetividade, certo? Então, os fatores que condicionam isso são a eficácia e a efetividade ou factibilidade operacional. Então, a eficácia das medidas disponíveis, ela vai ser determinada pela sua capacidade de prevenir ou curar as doenças nos indivíduos. Por exemplo, quando a gente aplica uma vacina, o resultado esperado é que nenhum dos vacinados vá adoecer. Mas a eficácia vai interferir nessa capacidade de funcionar ou não essa medida de controle. Como? Porcentagem de eficácia da vacina. A vacina da febre amarela tem uma eficácia de 95%. Mas a gente sabe, por exemplo, da Covid, que nem todas têm uma eficácia de próximo a 100%. Então, isso vai interferir nessa medida de controle que é a imunização, certo? A proporção de pessoas vacinadas e pessoas não vacinadas. Se eu vacino 50% da população e 50% não se vacina, dentro desses termos das medidas de controle, nós podemos dizer que 0% foi vacinado. Então, a gente precisa atingir, é por isso que nas campanhas ficam lá divulgando apenas 30% se vacinaram, porque a gente precisa atingir um nível básico para de fato conseguir esse teor de controle. Se a gente não atingir o nível ideal de pessoas vacinadas, foi apenas um gasto financeiro, porque não funcionou, certo? Se o indivíduo suscetível vai responder ou não, nem todo mundo está com o sistema imunológico ok para, na hora que receber a vacina, produzir as células de memória. Então, a gente não tem como ter certeza se a individualidade de cada um vai permitir que essas medidas de controle sejam de fato eficazes. E o tempo, né? A gente tem as vacinas, elas precisam levar um tempo para ter o seu retorno. Então, isso também vai interferir nessa medida de controle. Então, esses são os condicionantes da eficácia dessas medidas de controle. Nós temos ainda, né, o isolamento de doentes, que vai poder não trazer benefício algum para o próprio doente, mas a sua eficácia está onde? Na capacidade de evitar ou reduzir o número de casos entre os contatos do doente e, consequentemente, limita a propagação da doença. Foi o que aconteceu com a Covid. Não tinha benefício direto para o indivíduo que estava com Covid ficar em quarentena, mas tinha benefício para quem estava ali na rede de contatos dele, para que ele não tivesse interação. Então, a quarentena foi imposta, certo? Algumas medidas têm a vantagem adicional de que, quando aplicadas a uma pessoa, elas trazem benefícios a outras, como tratamento da tuberculose bacilífero. Por quê? Porque evita que ele saia propagando, contaminando outras pessoas. A vacina oral contra a poliomielite, ela é eliminada nas fezes. E aí, quando as crianças vão lá brincar e se sujam com as fezes, até mesmo assim, consegue proteger outras crianças que tenham esse contato com material contaminado, né? Então, essas crianças, né, que eliminavam, protegiam as outras crianças que eram suscetíveis. Então, isso também está envolvido na eficácia dessas medidas de controle, né? Se a gente tiver um medicamento para gastroenterite, que a pessoa que está elimine, e aí aquelas pessoas que têm contato com a água contaminada, sem saneamento básico, venham a ter contato com medicamento que resiste nessa situação, então isso vai ser benéfico para todos, certo? Então, a eficácia de todas as medidas de controle, ela está relacionada a todos esses parâmetros e variáveis. Nós temos ainda que a eficácia dessas medidas pode estar também condicionada pelo comportamento sazonal ou cíclico da doença. Para o controle de surtos, é importante conhecer o intervalo de tempo necessário para que a medida se torne eficaz. Por exemplo, as vacinas, elas necessitam de uma média de 10 dias, né? O efeito dos antibióticos, ele pode se manifestar em 24 horas ou várias semanas. A destruição de alimentos contaminados, ela também é imediata. Então, o tempo
ele é muito importante na medida que irá se escolher. Uma vacina, ela vai levar um tempo. Se o problema está sendo, por exemplo, teve uma época, quando eu era criança, que teve uma proliferação de gastroenterite entre várias pessoas, adultos, crianças. Quando a gente foi, né, pela análise, porque, como a gente viu anteriormente, quando você vai nas unidades de saúde, ele tem que saber o que é que você está fazendo por trás para montar aquele panorama. E aí viu-se que estava associada à água neblina. Então, o que foi que fizeram? Suspenderam a água neblina. Neblina? É lá de Fortaleza. Ah, tá. É uma marca de água normal. Aí o que foi que fizeram? Suspenderam, né? Fizeram a análise da água, a água estava contaminada e suspenderam. Então, essa medida, ela foi uma medida mais imediata. Suspendeu a circulação, a gente tem uma ação imediata. Se fosse ficar, por exemplo, uma gastroenterite também, um rotavírus, se for esperar a vacina fazer efeito, então isso vai levar mais tempo. Então, dependendo da medida, o tempo de ação que ela tem vai ser mais benéfico. Por último, medidas aplicadas sobre o meio ambiente. Eliminação de Shigella, Salmonella, bactéria pela cloração. Então, não há ação somente direto nas pessoas ou direto no que elas consomem, mas também no meio ambiente. O ato de clorar a água já consegue eliminar várias dessas bactérias e reduz o impacto dessas doenças, certo? Vamos partir agora para a factibilidade, né, que é a efetividade. Então, a factibilidade ou efetividade operacional dessas medidas de prevenção, controle, está condicionada pela possibilidade de serem usadas a um nível adequado de cobertura e intensidade, que permita a redução ou a interrupção da transmissão. Então, os seguintes fatores devem ser considerados no processo para determinar a efetividade operacional dessas medidas. Então, a gente tem que olhar a extensão e a organização dos serviços de saúde, que eles são a base desses parâmetros, dos programas e políticas que serão desenvolvidas, são eles que vão fornecer as informações. O valor ou custo da medida que se pretende aplicar, certo? Tanto na produção de drogas, vacinas, inseticidas, material educativo. Então, adianta, ter uma medida muito eficaz aqui de distribuir um tablet com jogo que a gente viu que é muito eficaz para as crianças entenderem que tem que lavar a mão, ou coisa do tipo. É viável? Não é viável, porque o custo é muito elevado, né? Mas o aplicativo, sim, mas não tem condições, o custo é inviável. Então, também tem que avaliar se essa medida vai ser efetiva pelo custo que ela vai acarretar. O tipo e a quantidade de pessoal requerido. Algumas campanhas, algumas ações, o pessoal auxiliar, eles conseguem, né, levar para frente, vacinação, a pulverização de residências, né, para eliminar mosquito. Outras apenas profissionais especializados vão poder fazer. Então, é um tratamento médico, a ação do engenheiro ambiental no processo de revitalização de algum ambiente contaminado. A equipe e o instrumental necessários e a complexidade de sua administração, principalmente aqui a gente tem o exemplo do tratamento das DSTs. Então, algumas doenças, elas precisam que a equipe seja especializada. Então, essa medida de controle só vai ser eficaz se aqueles que estiverem por trás forem especialistas nisso, certo? A frequência de aplicação da medida. Algumas vacinas, elas têm dose única, né? Outras são doses múltiplas. O tratamento diário da tuberculose por 2 meses tem que ser mantido. A vacinação antirrábica canina anualmente. A cloração da água, que é o processo de tratamento da água contínuo. O antibiótico de dose única para as DSTs. Tudo isso são medidas de controle, mas que tem essa ação voltada para a efetividade. Quanto menos doses de uma vacina, maior vai ser a efetividade. Por quê? Porque sempre tem aquele indivíduo que não volta para outra dose. Aqui, então, as DSTs, né?
Então a gente tem que aplicar o antibiótico em uma dose única, que é aquela dose cavalar, né, bem alta. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco desse paciente infectado não retornar para o tratamento e acabar infectando outras pessoas. E essas doenças, elas são um problema de saúde pública. Então a gente tem que fazer a cloração da água continuamente, para que seja uma medida de prevenção efetiva, porque senão a gente vai ter a proliferação das gastroenterites, certo? Os efeitos secundários das medidas, né? A gente tem reações digestivas, cutâneas e de outro tipo, podem ocorrer por causa da administração de drogas ou vacinas, ou no ambiente. A aplicação de pesticidas pode resultar na contaminação de alimentos e água. Então, são medidas de controle, mas elas têm os seus riscos, tá entendendo? Então, também diminui a efetividade dessa medida de controle. A aceitabilidade da população, o custo para o usuário, as reações secundárias, né? As crenças individuais e coletivas são parte importante no processo de seleção das medidas de controle e seu impacto potencial. Então, a gente tem que observar esses parâmetros também quando for desenvolver a medida de controle. Senão, ela não vai ter efetividade. Está tendo uma proliferação de determinada doença em tal comunidade. Lá 90% são sabadistas. Vamos fazer uma campanha de vacinação no sábado. Ninguém vai, entendeu? Então tem que se analisar todos esses parâmetros no momento que for desenvolver as medidas de controle. Agora, para finalizar, a gente vai ver alguns tipos de medidas de prevenção e controle, né, as principais. Então, essas medidas de controle de uma doença ou do dano à saúde são organizadas ao redor dos 4 níveis de prevenção básicos, né, o primordial, o primário, o secundário e o terciário. Por sua vez, as medidas de controle, elas podem estar voltadas ao indivíduo ou à população. Podem perseguir um cenário de controle, de eliminação ou de erradicação, ou seja, o resumo do que a gente viu, né? E podem ser, por sua natureza, gerais ou específicas. Além disso, essas medidas elas podem se diferenciar em função do seu cenário de aplicação. Então, elas podem ser diferenciadas em medidas de controle de surto, que é quando a gente está no cenário epidemiológico, e as medidas permanentes de controle de doenças, que são aquelas em cenário não epidemiológico, de curto ou de longo prazo. Então, as medidas de controle das doenças transmissíveis, elas são agrupadas pela cadeia de transmissão, certo? Isso aqui já é para a gente entrar no conteúdo da nossa próxima aula, da próxima semana, que vai ser a epidemiologia das doenças transmissíveis. Então, dentro dessas medidas de controle, as medidas de controle que envolvem as doenças transmissíveis, elas têm esses seguintes parâmetros aqui, ó. Agente, né, que é o agente etiológico, o reservatório, que é o hospedeiro, a porta de saída, a via de transmissão, a porta de entrada e o hospedeiro suscetível, certo? O reservatório, é o hospedeiro não definitivo, né? Um hospedeiro temporário, certo? Então, das doenças transmissíveis, nós temos que, ao observar na construção das medidas de prevenção e de controle, todas essas fases do processo da cadeia de transmissão. Então, as medidas de prevenção e controle, elas podem estar voltadas para a destruição do agente ou até mesmo para evitar o contato entre o hospedeiro e o agente. Então, quais são essas medidas? Por exemplo, destruição do agente, né, o processo de desinfecção, pode ser pelo uso de quimioterápicos, por medidas tradicionais como a pasteurização, a cloração da água, a esterilização, certo? Quando a gente está nos hospitais, essa metodologia de destruição dos agentes biológicos é feita pelo processo de esterilização. Então, tem a parte lá do setor cirúrgico que vai ter as autoclaves para fazer esse processo de esterilização do material cirúrgico, certo? Também podemos evitar o contato, né? Além de destruir o agente etiológico, a gente também pode evitar o contato entre o hospedeiro e o agente. Como é que nós podemos fazer isso?
isolar e limitar o movimento dos casos contagiosos, ou seja, isolamento, quarentena, cordão sanitário em determinado bairro, comunidade, certo? Buscar, identificar e tratar os doentes e portadores. Então tem que ter a detecção, né, o diagnóstico, notificar esses casos, o tratamento e principalmente o acompanhamento, né, que é o processo de vigilância na medida de controle. Então essas medidas, elas são voltadas ao agente, né, para evitar que ele exista ou evitar o contato dele com o hospedeiro. E as medidas que são voltadas ao reservatório, né, o hospedeiro intermediário. Então, dependendo da natureza, as medidas de controle, elas podem estar voltadas aos reservatórios humanos, ou animais, ou ambientais. Então, no caso dos reservatórios humanos, casos clínicos e subclínicos de portadores, convalescentes, crônicos e intermitentes. Então, é controlar esses casos, isolamento e quarentena, obviamente, dentro dos reservatórios humanos, né? Isolar aqueles que estão contaminados para que não haja propagação da doença. Quimioterapia, tratamento profilático de pacientes infectados, certo? Quimioterapia não consiste só no tratamento de câncer, certo? É o uso de químicos, né? De fármacos para combater determinada doença. A imunização também vai ajudar, vai ser uma medida de controle voltada ao reservatório. E quando esse reservatório é um animal, então é a imunização também do animal, principalmente, né, que a gente tem um problema da raiva, contra a raiva. É o controle sanitário, né, quando a gente tem, né, o recolhimento, por mais que a gente ache horrível e tudo mais, da carrocinha, né, de pegar os animais, mas a gente tem que ter esse controle sanitário, porque infelizmente propaga as doenças, né? Então tem que haver o controle. Quimioterapia de gado para consumo, por exemplo, essa quimioterapia também está associada, inclusive, à morte desses animais, né? Se for detectada alguma doença nesses animais, para que não haja contaminação do consumidor final, eles são eliminados se o tratamento não funcionar. Então, quando a gente teve o surto, né, da vaca louca, a maioria dos animais, eles foram mesmo sacrificados, eliminados, para não propagar a doença, certo? Então, é uma medida voltada ao reservatório. Não está eliminando o que causa a vaca louca e também não está envolvendo os outros indivíduos. A eliminação de carrapatos, né, de animais domésticos também é uma forma de conter essa propagação pelo reservatório. E nos reservatórios ambientais, nós temos a desinfecção de áreas contaminadas com fezes de aves e morcegos, né, que eles propagam várias doenças. Eliminação de criadouros de mosquito, que são as medidas voltadas aí, por exemplo, a reduzir a água parada para evitar a ocorrência da dengue. Tratamento de torres de resfriamento e máquinas de ar-condicionado que podem alojar essa bactéria que causa uma pneumonia gravíssima, certo? Isso aqui no nosso país não acontece, certo? É porque todo esse material é da Organização Mundial da Saúde. Só que aqui eles estão se referindo aos países que fazem, né? Aqui a gente não faz muito isso, não. É um tratamento. Essa bactéria Pode ter? Pode ter. no ar-condicionado? Não, pode ter, né? Por isso que tem que fazer a limpeza. Ou tá em cima de mim, né? Pode ter, mas como o curso é novo, eu acho muito difícil, né? Agora eu tô tranquilo, né? Os outros são os outros. Agora tá explicando. Ave Maria. Então tá todo mundo imunizando. É. Por isso. Agora, as medidas voltadas à porta de saída e de entrada. Essas medidas de controle que estão voltadas à porta de saída e de entrada, normalmente são as mesmas, certo? Tanto para a saída como para a entrada. Saída do reservatório, né, do hospedeiro intermediário, e a entrada no hospedeiro definitivo.
Então, o agente, ele costuma sair do reservatório humano e animal por vias fisiológicas, tais como a respiratória e a digestiva. Então, o controle da via de saída respiratória, ele é bem mais difícil, por isso que, historicamente, acabou gerando medidas de isolamento e quarentena dos pacientes, certo? Então, aquelas doenças que são propagadas via respiratória, normalmente é difícil ter uma medida de controle à porta de saída e à porta de entrada. Então, a gente se volta mesmo para o isolamento, que é medida voltada para o agente, né, para impedir o contato do agente com o hospedeiro. As medidas de controle entérico, ou seja, bloqueio da via de saída digestiva, compreendem principalmente ações de eliminação do agente por meio da desinfecção, incluindo a aplicação contínua de medidas de higiene pessoal básicas. A gente fala, está repetindo muito aqui a cloração da água, mas as campanhas, as ações que vão nas escolas, mostrar quanto é importante escovar os dentes, a lavagem de mão, né, tomar o banho e tudo mais, após as refeições, antes das refeições. Então, tudo isso também é uma ação, uma medida de controle voltada à porta de saída e à porta de entrada, certo? Se o indivíduo ele vai no banheiro, depois ele tem que lavar a mão porque ele pode estar contaminado se ele estiver infectado. Se o indivíduo vai no banheiro, pega nas coisas, ele tem que lavar a mão também depois, porque ele pode ter pego no mesmo lugar que o indivíduo infectado estava e acabar se infectando da mesma forma, certo? Então, é voltado às portas de saída e de entrada. No caso da via percutânea, né, que pode ser bloqueada evitando punções de agulhas e picadas de mosquito, a via urogenital também utilizando preservativo, certo? Que evita essa saída e essa entrada, né? Que são as barreiras. Em algumas ocasiões, essas barreiras aqui que eu me refiro é, por exemplo, uma roupa, né? Os bebês não podem usar até 6 meses repelente, mas a gente não pode deixar eles desprotegidos para poder ter uma doença grave como a arbovirose. Então, a gente tem que botar as roupinhas para proteger ele, que é uma barreira mecânica picada do mosquito. Em algumas ocasiões, a saída do agente por via transplacentária normalmente é efetiva para conter as infecções. Pode ser bloqueada mediante a aplicação de medidas terapêuticas, como a administração de antirretrovirais em mulheres gestantes infectadas pelo HIV. Então, aqui é uma medida voltada à porta de saída ou de entrada, que é o quê? A placenta, né? O cordão umbilical. Então, o que é que se faz naquelas mães que estão infectadas pelo HIV? Já administra o medicamento para quê? Para que eles não venham a nascer com o vírus. Então, aqui a gente fala, mas é o controle do agente. Não, porque ele está se voltando à porta de entrada para o feto, para o bebê. Então, a medida de bloqueio da porta de saída está voltada ao reservatório da doença, normalmente ao indivíduo doente ou ao indivíduo infectado, certo? Bom dia. Alguém está... Agora, as medidas de controle voltadas à via de transmissão, né? Então, o ambiente, como um dos elementos básicos da cadeia de transmissão, exige estritas medidas de controle, especialmente do tipo permanente, para evitar o aparecimento de doenças transmissíveis. Entre as principais medidas de controle voltadas à via de transmissão, nós temos o quê? Evitar que a água, os alimentos e o solo sejam contaminados com excreções humanas, animais ou outros materiais biológicos, né? Evitar a poluição. Interromper a transmissão através de vetores ou hospedeiros intermediários, que são medidas muito complexas. Por quê? Porque requer o conhecimento detalhado do agente etiológico, do reservatório intermediário e da própria ecologia na qual eles estão inseridos. Então, a gente tem que ter indivíduos muito especialistas para conseguir fazer essa medida aqui de interromper a transmissão através desses vetores, certo? Então, é muito complexo, muito difícil. Não é uma das principais medidas, é uma das mais raras, na verdade. Então, também temos prevenir a infecção do vetor com o agente, certo?
tratar o sujeito infectado para que deixe de ser a fonte potencial de infecção. Então, se o indivíduo está com dengue, a gente tenta evitar ali que ele seja picado, que ele possa propagar a doença, certo? Controlar o vetor, que é o que a gente faz com as campanhas do Aedes aegypti. Prevenir o contato entre um vetor infectado e uma pessoa suscetível. Então, também, além de tratar o indivíduo doente, a gente também tenta isolá-lo para que ele não acabe propagando. Os hospedeiros intermediários, eles são vertebrados e incluem animais domésticos e selvagens, que é o que a gente caracteriza como zoonoses, né? Então, algumas delas são transmitidas diretamente, seja por contato entre indivíduos suscetíveis, que é isso? Animais doentes. Pronto, é porque vai no outro slide. Então, a gente aqui, ó. Então, nós temos também dentro das vias de transmissão o problema das zoonoses, que é a transmissão através desses animais. Então, o contato entre indivíduos suscetíveis e animais doentes ou suas secreções deve ser evitado. Por exemplo, evitar o contato, né, com as secreções de rato para evitar a leptospirose, como também tentar controlar, evitar a agressão do animal ao indivíduo. Quando o animal está contaminado com raiva, ele tende a atacar, né? O contato ou consumo de produtos animais, evitar alguns produtos animais estão contaminados com antrax, com a salmonela, com a tênia, certo? Então, essas medidas de doenças que são voltadas aí às zoonoses são algumas medidas de controle para evitar a via de transmissão através desses animais. As medidas para prevenir a introdução e para controlar a propagação das zoonoses geralmente incluem o quê? Tratamento ou eliminação dos animais doentes, imunização, que é o que a gente vê na vacina anual da raiva, evitar o contato com os animais e controlar os roedores, que também propagam bastante doenças e eles se proliferam rapidamente, né? Então agora... eu não tinha passado, não. Nós vamos ver as medidas de controle que são voltadas ao hospedeiro suscetível, né? Que é aquele que vai ser, de fato, que vai ficar doente. Então, pela sua natureza, essas medidas podem ser de dois tipos: inespecíficas e específicas. Inespecíficas vão envolver o quê? Tem o foco de influenciar o estilo de vida através das políticas de promoção da saúde individual. É a influência da sociedade, da família, do grupo social ao qual se pertence. Então, vai depender tanto de valores sociais como de intervenções sanitárias. Então, é a higiene pessoal e a higiene coletiva. É você saber que você tem que ir no banheiro e tem que ir lavar as mãos depois, que tem que lavar as mãos antes de comer, e é o tratamento da água, as medidas individuais e coletivas. Uma dieta balanceada, descanso, exercício, certo? Então, tem aquilo que você informa, que você... Acho que alguém pegou, hein? Tem aquele que você informa o indivíduo para que ele se conscientize, e também tem as intervenções, né, as políticas públicas diretas que também estão envolvidas nessa metodologia de controle voltada ao hospedeiro. Então, elas são aplicáveis a todo tipo de risco, de doença e de dano. E a sua importância para o controle de doenças transmissíveis é enorme. Então, as medidas voltadas ao hospedeiro suscetível são as principais medidas de controle empregadas, certo? No contexto dos serviços de saúde, sejam assistenciais, de saúde pública, de epidemiologia, de laboratório, de apoio diagnóstico, é de especial importância considerar a aplicação rotineira de medidas universais de biossegurança para a proteção dos funcionários de saúde, dos pacientes sob cuidado e da própria população. E quais seriam as medidas específicas, né? Então, é melhorar a defesa do hospedeiro, aumentar a resistência dele, ou diminuir a sua exposição. Então, é quando a gente dá aquela medicação que se diz que aumenta a imunidade, né? Mas apenas favorece
a melhora da imunidade, diminuir a exposição mesmo. No caso da Covid, eu tô vendo que tá todo mundo doente, então eu vou começar a colocar uma máscara. A minha professora, meu Deus do céu, cuspindo em todo mundo, ela tá de máscara, eu vou botar uma também, né? Para não ter perigo de pegar. Então, é diminuir a exposição. As vacinas também são voltadas ao hospedeiro suscetível. A aplicação de medidas curativas e de reabilitação também são medidas específicas. Por quê? Porque são aquelas que são voltadas para doenças específicas. Então, eu vou vacinar uma pessoa para uma doença específica. Eu vou aplicar um curativo específico para uma queimadura. Vou aplicar uma fisioterapia de reabilitação para um dano específico. Então, tudo isso que demanda uma especialidade, né, uma especificidade para determinada doença, é uma medida de controle voltada para o hospedeiro suscetível. As doenças, da mesma forma que todo problema de saúde, resultam da complexa interação entre as populações saudáveis e doentes, do meio ambiente, dos agentes patogênicos e do contexto social, econômico, ecológico e histórico, os determinantes sociais, né? Então, quanto mais específico o controle, mais favorável vai ser o impacto. É óbvio, a gente sabe disso, em todos os parâmetros. Quanto mais específico, mais direcionado, mais efetivo. Há necessidade do compromisso e da participação comunitária no controle de doenças e fatores de risco, sustentada na percepção deles sobre o dano causado por essas doenças. Então, era o que a gente tentava, né, fazer com as pessoas que diziam que não tinha nada demais com a Covid, que era bobagem, e a gente tinha que tentar conscientizar a população sobre o dano que tinha essa doença, né, principalmente pela superlotação dos hospitais. Segundo, precisão das ações de execução, né? Então, também tinha essa relação. E o terceiro, obviamente, o apoio governamental, que são as políticas públicas, que também está relacionado a esse processo de controle, certo? Então, pessoal, a gente finaliza aqui esse processo de medidas de controle. E aqui é porque de tarde, provavelmente, né, que foi o que eu sugeri para o professor Anderson, ele vai trazer alguns casos clínicos da atenção básica, da rede especializada e da rede hospitalar, para vocês dizerem quais seriam as medidas de prevenção e de controle que poderiam ter sido aplicadas antes da ocorrência da doença, ou até mesmo durante a doença. Então, por exemplo, o indivíduo está com Covid, aí vocês vão sugerir, ele tem que se isolar, né? Vamos fazer essa medida voltada aí para o agente, para o hospedeiro do isolamento. Então, tem várias sugestões, certo? São 44, e vocês podem, na hora, utilizar, que eu já mandei o material para vocês, né? Para vocês irem vendo quais as medidas que vocês podem utilizar para prevenir e controlar essa doença, no que ele trouxer para vocês à tarde, ok? Ele vai dar aula agora. Ele vai dar aula agora? Ah, é?